Sejam todos bem-vindos à nossa aula 3 da disciplina de Linguagens Formais e Autômatos, e hoje a gente vai rever funções, predicado e relações. Então, esse é o sumário da nossa aula de hoje, basicamente é o que eu já falei. Tá? Predicado também pode ser chamado de propriedade, tá? Então, vamos lá. O que são funções, tá? É um relacionamento de entrada e saída. Então você tem uma certa entrada, aí você faz alguma coisa que vai gerar uma certa saída, tá? E uma observação importante é que uma entrada sempre produz uma única saída, ou seja, não há como você é, é, ter a possibilidade de ter duas saídas distintas, não, tá? Então sempre vai produzir a mesma saída. Toda vida que você pegar uma certa entrada, ela sempre vai produzir toda vida, né? A mesma saída, tá? Por exemplo, né, você tem a função ABS, que é o do valor absoluto, ok? Então você tem que o ABS de 2 é igual ao ABS de menos 2, que é igual a 2, tá? Então aqui seria o valor absoluto, é o módulo, tá, gente? Então, se você colocar um número que ele é negativo, ele vai pegar somente a parte positiva, tá? E se você pega um número positivo, você vai dar essa mesma parte positiva, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente pode ter também o da adição também, tudo bem? Então, a adição você vai ter dois números, né? Aqui no caso, como exemplo, você tem o 3 e o 2. Então, 3 mais 2 ela vai dar igual a 5, tá? Então, só para a gente rever aqui, ó, de um modo bem interessante, aqui na nossa lousa virtual, tá? Por exemplo, né? Uma função, normalmente a gente lembra lá do colégio, né? Era mais ou menos assim, né? Você tem aqui o seu domínio, aqui você tem o seu contradomínio. Você tem o A e o B, e você tem um F, né? Você tem alguns elementos aqui no A e vai flechar os elementos que você tem lá no B. Ok? Então, o A aqui no caso seria o nosso domínio. E o B aqui no caso é o nosso contradomínio. E a gente escreve assim, né? O A, aí seta B. Ok? Então, é mais ou menos isso daqui. Então, para tomar como exemplo a nossa função ABS, como é que funcionaria nesse estilo aqui, né? No caso, o A, né, ele seria o conjunto dos inteiros e o B também seria o conjunto dos inteiros também, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Então, o conjunto dos números inteiros tem tem um 0, tem um 2, tem um 3, mas tem um menos 1, menos 2, menos 3 e aí continua, tá? Então, esse aqui é o seu domínio, é o seu conjunto dos números inteiros. E você tem o mesmo aqui pro contradomínio. Vou só copiar e colar aqui. É o mesmo, né? Então você está na sua função ABS, né? Seria o seu conjunto dos números inteiros, você quer a sua função ABS. Então, como é que funciona aqui, né? O 0 vai para o 0, 1 vai para o 1, 2 vai para o 2, o 3 vai para o 3. O menos 1 vai para o 1, menos 2 vai para o 2, menos 3 vai para o 3 e aí vai. Aí, outro interessante aqui, né? Outro pedaço aqui interessante do nosso contradomínio é esses caras aqui que tem flecha chegando nele, né? Se você vê, né, essas setas aqui como flecha. Ou seja, eles são flechados, vamos dizer assim, né? Então, esses caras que são flechados aqui no seu domínio é o que a gente chama de imagem, tá? Imagem.
E esses outros aqui que são negativos, eu sei que eles não vão ser flashados aqui nessa função ABS, tá? Na função adição, né, a gente pode pensar, né, que nosso domínio ele é o inteiro cartesiano inteiro, tá? Então deixa eu só colocar aqui para a gente entender mais ou menos como é que funciona. Então A é o Z cartesiano Z, tá? Então aqui vai ter todos os pares, né? Tipo 0, 0, 0, 1, tá? Ok? Depois vem para 1, 1 e vai, né? Vai ter também uma hora aqui que vai ter o 3, 2. Bem, então você pega todos os pares ordenados aqui, que são que pertence a esse conjunto aqui, né? O Z cartesiano Z. E lá do outro lado vai ser, evidentemente, que o conjunto dos números inteiros, tá? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, aí tem o menos 1, menos 2, e aí continua, tá? Então aqui a nossa função ADD, né, que é de adição, o 0 mais 1 é 1, então ele vai flashar 1, 1, o 0 mais 0 é 0, o 1 mais 1 é 2, então vem para cá, o 3 mais 2 é 5, ele vem para cá. Ok? Aqui nesse caso, a nossa imagem ela vai ser exatamente o nosso contradomínio, né? Tudo bem? Basta você pensar que quando você tem só o 0 aqui primeiro, aí os outros você pode ter o conjunto dos números inteiros inteiro, né? Ou seja, vai ser 0 mais 1, 0 mais 2, 0 mais 3, 0 mais 0, 0 menos 1, 0 menos 2, 0 menos 3, que vai dar, quando você somar, né? Vai ser exatamente o seu conjunto dos números inteiros, tá? Então, essa aqui é outra forma de você ver também função, tá? Outra modo de você ver diferente também, né? É você ver através de uma tabela, tá? Então eu vou definir outras funções aqui para a gente entender como é que vai funcionar aqui. Então primeiro eu vou definir aqui um conjunto que é o ZM. ZM ele é 0, 1 até o m-1, tá? Por exemplo, né, se eu colocasse o Z5, ele é igual a 0, 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Então ele vai até o m-1, tá? Então aqui, se aqui for 5, ele vai até o 5 menos 1, que é 4. Então ele vai pegar exatamente esse conjunto aqui. Ok? Então eu vou fazer uma função assim, né? Eu vou pegar um f que vai nesse Z5, nesse Z5 também. Bem? E eu vou definir ela assim, ó. O f de n é igual a n mais 1. Aí você pega o módulo 5, ok? Então esse mod aqui, né? Ele é exatamente o nosso porcento lá da linguagem C, ou seja, ele pega o resto da divisão, tá? Por exemplo, né? Se você pegar o 5, sei lá, o 51 e vai dividir por 5, né? Aí 5 dividido para 5 dá 1, 5 vezes 5 dá 1, 5 menos 5 dá 0, você vai baixa 1. Então, no caso, você pega o 0, 1 aqui, ou seja, 1, né? O 5, o 51 mod 5 é igual a 1, ok? Porque você fez essa continha aqui do lado. Ok? É o porcento lá do C normal, tá? Então pronto, essa função aí, ela pode ser vista facilmente, né? Dado que você está com esse domínio e esse contradomínio, né? De 0 até 4, você pode escrever ela em uma tabela, tá?
Então, como é que vai ficar nessa tabela? Você, primeira coluna você bota o N, depois você coloca o F de N. Tá? Que no caso, você tem a possibilidade de 0, 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque o seu domínio é o Z5, né? E tudo que você tem que fazer é somar 1, depois fazer o módulo 5, né? Então, 0 mais 1 dá 1, módulo 5 dá 1. 1 mais 1 dá 2, módulo 5 dá 2. 2 mais 1 dá 3, módulo 5 dá 3. 4, não, 3 mais 1 dá 4, módulo 5 dá 4. 5 mais 1, não, 4 mais 1 dá 5. Módulo 5 fica 0, tá? Então, basicamente, essa aqui é outra forma de você fazer a sua função, tá? Daria para você fazer daquele outro jeito também, que basicamente é assim, né? Ó. Seria o seu F, aí o 0 flecha 1, 2, o 2, o 3, e o 4, o 5, tá? É outra forma de você fazer também utilizando tabela. Agora, o interessante seria também fazer com tabela, né? Essa aqui da adição, né? A gente fez através lá do produto cartesiano, mas eu vou colocar um aqui mais simples. Vou dizer que é, por exemplo, a função g, né, que é a nossa adição, só que eu vou colocar adição módulo 4, tá? Ou seja, eu só vou considerar do 0 até o 3, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, ó, que vai ser assim, né? Você tem o A e o B, você pega a soma, só que você faz o módulo 4. Bem? Então, você pega os dois valores, soma e bota o módulo 4. Então, primeira coisa que eu tenho que pensar aqui é como é que eu vou fazer esse cartesiano, tá? Então, simplesmente coloco as linhas e as colunas. Bem? É porque eu quero ver em tabela, né, agora. Então, eu vou colocar 0, 1, 2, 3. Lembra que só vai até o 3 porque é o Z4, né? 0, 1, 2, 3. Pronto, aqui eu coloquei. Fiz aqui a referência ao Z4 cartesiano Z4, tá? Então, aí aqui dentro da tabela eu vou preencher exatamente utilizando essa soma aqui, tá? Então, 0 mais 0 dá 0, módulo 4 dá 0. Eu vou pegar assim primeiro, tá? A primeira linha, depois a segunda, depois a terceira e sempre da esquerda para a direita, tá? Então, 0 mais 1 dá 1, módulo 4 dá 1. 0 mais 2 dá 2, módulo 4 dá 2. 0 mais 3 dá 3, módulo 4 dá 3. Ok? Agora o 1 mais 0 dá 1, módulo 4 dá 1. 1 mais 1 dá 2, módulo 4, 2. 1 mais 2, 3, módulo 4, 3. 1 mais 3 dá 4, módulo 4 dá 0. Tudo bem? Então fica 2 mais 0 dá 2. Módulo 4 dá 2. 2 mais 1 dá 3. Módulo 4 dá 3. 2 mais 2 dá 4. Módulo 4 dá 0. 2 mais 3 dá 5. Módulo 4 dá 1. Ok? Aí aqui, só para fazer mais rápido, aqui vai dar 3, 0, 1, 2. Okay? Então dá para fazer também desse modo aqui, utilizando a tabela. Ok? Ah, professor, se tivesse 3, né? Se fosse Z cartesiano, Z cartesiano Z, né? Você poderia pensar, sei lá, num cubo, então um paralelepípedo, uma coisa assim, só que fica um pouco mais difícil de você fazer até assim visualmente, né?
Então, vamos voltar agora para os nossos slides, tá? Então, vamos dar prosseguimento aqui, ok? Então, se você tem uma função desse tipo aqui, né, que é f, aí, no caso, você tem A1 cartesiano, A2 cartesiano, A3, até um certo cartesiano AK, aí esse é o teu domínio, tá? Aí você tem um contradomínio que é um B, ok? Então, nesse caso aqui, se você pegar um elemento, que no caso é um elemento do nosso contradomínio, que aqui no caso é uma K-upla, então lembra o que é uma K-upla? É uma sequência de tamanho K, tudo bem? Aqui nesse caso, o Azinho minúsculo, né? O Azinho 1, ele pertence ao A maiúsculo 1, o Azinho 2 pertence ao Azão 2, e assim vai até o Azinho K pertencer ao Azão K. Tudo bem? Então, você pega essa sequência, né, que ela pertence ao teu domínio, né? Então, o que é que a gente pode falar aqui dela, né? A gente tem que ela é a entrada, tudo bem? Então, você tem uma sequência aqui que é uma entrada dessa função f. E você tem que o A1zinho, né? Ele é o argumento da função f, assim como esses outros A's minúsculos também, tudo bem? O Azinho K também ele vai ser um argumento para essa função f, tá? No caso, né, se o K ele dá igual a 1, a função ela é unária. Então, olha aqui para cima, né, o ABS, né? Lembra que o ABS é uma função que vai dos inteiros lá nos números inteiros. Você não tem nenhum cartesiano lá no seu domínio, tá? Então, aqui no caso, ela é uma função unária, tá? Então, ABS é um exemplo de função que é unária. Se o K foi igual a 2, então a função ela é binária. Então, aqui a gente tem o exemplo da nossa função adição, tá? Você tem que a adição lá, no caso, a gente fez ela sendo os inteiros cartesianos inteiros, tá? No domínio, tá? Então, no caso, é um exemplo de função binária. E assim, seguindo essa ideia, né? K é igual a 3, então a gente tem que o f é igual, ele é uma função ternária, e assim você continua. Ok? Agora vamos para as notações. Então, a gente tem a notação infixa. A notação infixa é o que normalmente a gente usa, tá? Por exemplo, 3 mais 5. Então, entenda que 3 mais 5 é uma função, tá? É uma função que você tem dois parâmetros, que é o 3 e o 5, e que você quer fazer a soma, tá? Então, a notação prefixa seria o modo como a gente usa lá no ADD, tá? ADD 3,5, lembrando que eu já defini aqui essa função adição anteriormente sendo o nosso ADD, tá? Então a infixa é o que normalmente a gente usa, tá? Simplesmente assim. Então agora a gente vai para o predicado, então propriedade. Então o que é um predicado? É uma função cujo contradomínio é V ou F. Aqui no caso eu botei V ou F, mas basicamente é uma função que o contradomínio tem dois elementos. Então poderia ser 0 e 1, poderia ser o que você quiser, tá? Mas o fato é que só tem dois elementos no contradomínio, tá? Então, por exemplo, né? Você tem a função pá, ok? Então você pega ela que vai dos números inteiros no V ou F, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, se você coloca par 2, será que o par 2 ele é verdadeiro? Né? Porque o 2 é o número par, né? Já o 5, né? Se você colocar o 5 é par? Não, é falso, tudo bem? Então basicamente, é uma função que você quer dividir em dois grupos, né? Aqui no caso, eu coloquei verdadeiro e falso, tá? Então, isso é um predicado, tá? Agora vamos para a nossa próxima definição, que é de relação. O que é uma relação? Aqui a gente vê aqui em cima, ó, é uma função, né, f do tipo do a elevado a k, que tem o seu contradomínio, que é esse, né? E
aliás, o seu domínio, que é esse, tem um contradomínio, que é VOF, ou seja, que é exatamente um predicado, então propriedade, tá? Como a gente já tinha visto aqui anteriormente, tá? Então, uma relação, ela é um predicado, ou seja, o contradomínio só tem dois elementos, aí cujo domínio é um conjunto A elevado a K. Então, lembra que o que é o A elevado a K? É o A cartesiano A, cartesiano A, cartesiano A, K vezes, ok? Então, aqui um exemplo de relação, tá? Menor que, bem aqui eu estou chamando de M aqui, tá? Então, o 2, ele é menor do que o 5, é verdadeiro, né? Tudo bem? Ou então você pode escrever ainda 2 menor do que 5, tá? Então, aqui seria a nossa notação, como eu já expliquei, né? Pré-fixa e a que a gente utiliza mais, né? É a infixa, né? Que é o 2 menor do que 5, que isso aqui é o que normalmente a gente vê, tá? Então a gente sabe que o menor que, né? Ele é uma relação, tudo bem? É simplesmente isso, uma relação que você vai querer ver o verdadeiro ou falso, tá? Normalmente a gente não escreve o que for falso, né? Então aqui no caso 2 menor do que 5, a gente simplesmente escreve ele, tá? Se fosse falso, a gente nem escreveria, tá? Então, dado que o menor que é uma relação, então claramente o maior que também vai ser uma relação, a igualdade também vai ser uma relação, o menor ou igual, o maior ou igual também vão ser relações. Tudo bem? Então, vamos agora para a relação de equivalência. Tudo bem? O que seria uma relação de equivalência? É uma relação binária. Tudo bem? Então, ó, se lembra de uma função, né? O que é uma função binária? É uma função, né, cujo o domínio ele é um conjunto cartesiano ele mesmo, tá? Como está exatamente aqui, né? O A cartesiano A ele vai para o VOF. Tudo bem? Então aqui no caso a gente pode pensar que é esse aqui de cima, né? Que é uma relação e uma relação é uma função, tá? Então é uma relação binária, tá? Então relação binária que satisfaz as seguintes condições abaixo, né? Então primeira condição é que ela é reflexiva. Bem, o que é ela ser reflexiva? Para todo x pertencente a A, lembra que o A, ó, aqui eu estou dizendo que ele é o cara lá do meu domínio, tá? Então, para todo x pertencente a A, eu tenho que o R, ou seja, a minha relação, né, a minha função do Rx é verdadeira. Tudo bem? Então, ou então normalmente a gente fala assim, né, o x se relaciona com ele mesmo, tá? Ela tem que ser simétrica também. O que seria ser simétrica? Para todo x, y pertencente a A, eu tenho que, se o x se relaciona com y, ou seja, se o R de x, y é igual a verdadeiro, então o R de yx ele também é verdadeiro. Ou seja, se o x se relaciona com y, então eu tenho que o y se relaciona com o x também, tá? E o terceiro seria transitiva, tá? Então, para todo x, y, z pertencente a A, eu tenho que se o x, se o R, x, y é verdadeiro e o R, y, z é verdadeiro, então eu tenho que o R, x, z, ele é verdadeiro. Ou seja, se o x se relaciona com y e o y se relaciona com z, então isso quer dizer que o x ele vai se relacionar com o z. Ok? Então, olhando aqui para cima, a gente pode até ver uma relação de equivalência, né? Então, olhando aqui para cima, eu falo nessa definição de relação aqui nesses exemplos aqui de cima, tá? O menor que, será que ele é uma relação de equivalência? Não, né? Porque não é reflexiva, tá? Para ser reflexiva, para todo
valor que você pegue lá no A, ele tem que se relacionar com ele mesmo, tá? Ou seja, se você pegasse, por exemplo, o 2, né? O 2 ele é menor do que o 2, é falso. O 2 ele não é menor do que o 2, ele é igual ao 2, né? Então só que a gente vê que o menor que não é relação de equivalência porque não é reflexiva. Então, o mesmo serve para o maior que também, né? O maior que, o x ele não é o 2 ele não é maior do que o 2. Tudo bem? Logo não vai ser reflexiva. Lembra que aqui embaixo, para ser reflexiva, tem que ser para todo elemento que está pertencendo ao A, tá? Aqui no caso, aqui em cima o nosso A, ele é o nosso conjunto dos números inteiros, tá? E se não funciona para um elemento, então não vai funcionar para todos, tá? Simples assim. Agora, a igualdade sim, né? Ó, você pode pegar aqui a igualdade e você vê, né? Se eu tenho que todo número é igual a ele mesmo, tudo bem? Então, vai ser reflexiva facilmente. Então para qualquer número inteiro que você pegue, você tem que ele é igual a ele mesmo. Ela vai ser simétrica? Vai, né? Se um número é igual ao outro, então eu tenho que o outro é igual ao primeiro, tá? Então logo vai ser simétrica. Bem? Vai ser transitiva essa igualdade? Também ela vai ser transitiva, porque se um certo número é igual a um segundo número e esse segundo número é igual ao terceiro, então é porque os três eles são iguais, ou seja, o primeiro é igual ao terceiro número, tá? Então vai ser transitiva também. E agora, para ser mais interessante, né? Vamos dizer assim, para mostrar que uma certa relação ela é de equivalência, eu vou dar um exemplo aqui para vocês e queria que vocês pensassem como é que eu mostro que de fato é uma relação de equivalência, tá? Então eu vou colocar aqui na nossa lousa virtual, tá? Vou colocar aqui para você, né? O mod 7, né? Eu vou pegar a relação. Seria de congruência, né? Congruente a módulo 7, tá? Então, funciona mais ou menos assim, né? Vou colocar aqui o A e B, tá? Então, A é congruente a B módulo 7, né? Se o A menos o B é múltiplo de 7. Tudo bem? Então, entenda aqui que os múltiplos de 7 podem ser os números negativos também, né? Então, você sabe que o 7, 14, 21 e aí vai. Só que você tem o menos 7 também. Tem o menos 14. E aí vai, tá? Então entenda que múltiplo de 7, quando você fala, né? Você tá pegando esses números aí acima, tá? Então vamos aqui, né? Será que vai ser, né? Reflexiva essa relação? Pensa um pouquinho aí. Se quiser pausar o vídeo, pode pausar o vídeo para você pensar um pouco, né? Lembra que eu posso estar pegando os números dos inteiros também, tá? Então a resposta aqui é você saber, né, se se x é congruente a x módulo 7. A resposta é simples, né? Ora, x menos x é igual a zero. Zero, olha só. Sei que ele é múltiplo de 7, tá? Então, vou colocar assim, ó, mu, né, de 7. Então, ela é múltiplo de 7, tá? Então, isso aqui vai funcionar para todo, né, x pertencente aos inteiros, tá? Então, é reflexiva? Sim.
Então, vai ser reflexivo assim. É simétrica? Será que vai ser simétrica? Então, se for, se você tem, né? Será que você tem, ó, x 7y? Então isso quer dizer que você vai ter que o y ele é congruente a x módulo 7. E você tem que mostrar exatamente isso daqui, tá? Okay? Então, ó, se x congruente a y módulo 7 isso aqui é verdadeiro, né? Então isso quer dizer que x menos y, eu tô pegando a definição aqui em cima, tá, gente? Ó. Então, isso quer dizer que x menos y é múltiplo de 7. Ok? Só que você sabe que se você pega um múltiplo de 7 e multiplica por menos 1, ó, olha aqui em cima, ó. Se você pegou 14 e multiplica por menos 1, vai dar menos 14, que também é múltiplo de 7. Ou então, se você pegou menos 7, multiplicou por menos 1, vai dar o 7, que também é múltiplo de 7, tá? Então, se você pega um múltiplo de 7 e multiplica por menos 1, então você vai ter outro múltiplo de 7. Então, se esse cara aqui é múltiplo de 7, então ele vezes menos 1, né? Então, menos 1 vezes ele é múltiplo de 7. Tudo bem? Isso aqui dá igual a quanto, pessoal? Menos 1 vezes o x dá menos x e o menos 1 vezes o menos y dá o y positivo, tá? Ou seja, isso vai dar o y positivo menos o x. Então, tenho que ele vai ser múltiplo de 7 também. Tudo bem? E por definição, se você tem que o y menos x ele é múltiplo de 7, então você tem que o y ele é congruente a x módulo 7, como você queria mostrar aqui. Ó. Bem, então é simétrica, sim. Tá? Então só falta a última, que é a ser transitiva, né? Então é transitiva. É transitiva. Então, se você tem que o x é congruente a y módulo 7 e o y é congruente a z módulo 7, então você tem que mostrar que o x é congruente a z módulo 7. Isso você tem que mostrar que isso aqui é verdadeiro, tá? Então, vamos lá começar aqui. Se você quiser pausar o vídeo e pensar, você pode ficar à vontade, tá? Então, pausa o vídeo, pensa um pouquinho como é que você vai mostrar isso daqui, tá? Vou começar a mostrar agora. Então, se você tem que o x e o y, que o x congruente a y módulo 7 é verdadeiro e que o y congruente a z módulo 7 é verdadeiro, então, por definição, né, você tem que o x menos y e y menos z são múltiplos de 7. Ok? Então, ó, se você tem dois múltiplos de 7, então, se você pegar eles dois, né, e fizer a soma dos dois, você vai ter um outro múltiplo de 7. Ok? Como assim, professor? Ó, se um certo número ele é múltiplo de 7, é porque ele é 7 vezes um certo número inteiro. Ok? Ó. Então, ó, se A ele é múltiplo de 7, ele é 7 vezes um certo K. E um outro número é múltiplo de 7, B, por exemplo, ele é também 7 vezes um K', por exemplo. Tá? Então, se A e B são múltiplos de 7, então um é 7 vezes alguma coisa e o outro é 7 vezes outra coisa. Se você somar os dois, você vai ter que vai dar igual a 7K mais 7K'. Quando você colocar o 7 em evidência, você fica
7 vezes K mais K, né? Desculpa, 7 vezes K mais K. E o 7 vezes alguma coisa, tá aqui, ó. O 7 vezes alguma coisa é múltiplo de 7, tudo bem? Então, se você somar dois múltiplos de 7, você vai ter um novo múltiplo de 7, tá? Então, eu tenho, ó, que eu sei como esse cara é múltiplo de 7 e esse aqui também é múltiplo de 7, então eu vou somar os dois para ter um outro múltiplo de 7, tá? Então, isso aqui quer dizer o quê? Se eu somar o x menos y mais o y menos z, eu vou ter que esse cara é múltiplo de 7. Tudo bem? Então aqui eu fiquei como, né? Eu fiquei com x menos y mais y menos z. Aqui eu vou cortar, né, o y com y, porque tem um menos y e mais y. Então é múltiplo 7. Quando eu fizer esse corte aí, eu vou ficar com x menos z é múltiplo de 7. E aqui eu finalizo com a definição, né, de que, aliás, é z, né, aqui é z, professor, tá errado. De que o x é congruente a z, módulo 7, tá? Como eu queria. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente é isso, tá? Então fiquem todos com Deus, um forte abraço e que Deus abençoe cada um de vocês.